Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu quero, antes de tudo, expressar minha gratidão a Deus pela oportunidade de voltar aqui. Salvo engano, foi 2020 ou 21 que eu estive aqui. Talvez o pastor Maico tenha com precisão essa informação. Mas recebi com alegria o convite dele. Eu oro para que Deus siga abençoando essa igreja. Os irmãos têm uma função importante na cidade, na região dos lagos, de continuar espalhando o Evangelho para que mais pessoas sejam transformadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu também tive a alegria de agora rever o Pércio, que congregou conosco lá na Igreja Batista Betel, de Mesquita, irmão muito querido, ele, sua esposa, Jaísa, irmãos que agora estão morando aqui na região dos lagos, que o Senhor o abençoe, viu, Pércio? Prazer enorme poder revê-lo. Então nós também no Jardim Botânico estamos caminhando para a celebração do nosso aniversário, que em março, 31 de março do próximo ano, completaremos 60 anos. A igreja está numa jornada com muita expectativa em relação ao seu jubileu de diamante. Nesse momento, pela bondade de Deus, por sua graça, também estou servindo como pastor interino na Igreja Batista em Copacabana, razão pela qual nós temos uma equipe pastoral que busca fazer esse trabalho de supervisão de ambas as igrejas, tanto no Jardim Botânico quanto em Copacabana. Eu venho aqui hoje com meu coração alegre, na expectativa de poder servi-los. Os irmãos sigam firmes na pregação do Evangelho, que o bom Deus os abençoe nesse aniversário de 40 anos. Vocês vão ter uma conferência semana que vem com o Diego, com o Luiz. Estive com o Luiz lá em Balneário Camboriú, gente boníssima, com o Diego lá em São José dos Campos, bons pastores. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Saltério. Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 46. É um texto conhecido, são apenas 11 versos. E à luz dessa passagem vamos pensar sobre o tema Castelo Forte é o nosso Deus. Ao completar 40 anos, nós somos de 4 décadas, certamente a igreja passou por muitas lutas e provações, mas os irmãos estão aqui porque o Senhor é o nosso Castelo Forte, Ele quem sustenta a igreja. A igreja foi comprada com o precioso sangue de Cristo. E nós precisamos rememorar algumas verdades que vão nos ajudar a seguir em frente, não importam as circunstâncias. Ouçamos todos a palavra do Senhor, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe. Eisenach é uma linda cidade no interior da Alemanha. Ela é muito conhecida por ser a cidade natal de um dos grandes músicos da história, um homem chamado Johann Sebastian Bach, um gênio da música. E nessa cidade, do centro dela, você já consegue avistar o famoso Castelo Wartburg, um castelo construído no século XI, foi residência de reis, rainhas, um histórico castelo alemão, que também passou a ser conhecido porque foi naquele castelo, no século XVI, mais precisamente entre 1520 e 1521, que um homem chamado Martinho Lutero ficou escondido, refugiado por 10 meses. Naquele contexto de batalhas teológicas e espirituais, Lutero foi levado para lá por mando do Frederico Sábio, e ali ele ficou. Naquele tempo ele fez um prodígio, uma obra que o Senhor assistiu. Ele traduziu o Novo Testamento da língua grega para o alemão em 10 meses. Foi um período de muitas provações, de muito trabalho, e ele narra que o que o salvaguardou daquele período de intensa batalha espiritual foi a devoção, o tempo dele a sós com Deus, a leitura bíblica,
a oração, e dos livros da Bíblia que mais ajudaram Lutero a passar por aquele período trevoso, o Saltério. E dos salmos que ele mais apreciava, o Salmo 46. E foi baseado no Salmo 46 que ele escreveu um hino, que passou a ser o hino da Reforma, que é o hino conhecido por nós, batistas brasileiros, o 323, Castelo Forte. Foi escrito, inspirado no Salmo 46. Esse salmo é conhecido, como eu disse ainda há pouco a vocês, mas eu quero encorajá-los a olhar o contexto geopolítico, cultural, para que a gente consiga examinar com mais profundidade o que está por trás dessa poesia hebraica cantada há séculos pelo povo da aliança. Judeus no passado, cristãos ainda hoje, celebram o Senhor por meio dessa poesia, o Salmo 46. Qual é o contexto? Havia um reino pequeno, diminuto, chamado Assíria, cuja capital era Nínive. E esse reino ganhou proeminência, foi crescendo, e sob o domínio, a regência de um general habilidoso chamado Senaqueribe, a Assíria se tornou uma potência geopolítica e devastou todos os reinos no seu entorno. Foi crescendo, se agigantando, e chegou um determinado momento que só havia um reino rival, o Egito. Todos os demais reinos no entorno já haviam sido dominados pela Assíria. Então ele empreendeu uma grande campanha militar expansionista em direção ao Egito. Só que entre a Síria e o Egito há um corredor, estreito corredor, onde tinha um reino ali, o reino de Judá. As 10 tribos do norte já haviam sido dizimadas pelos assírios. Agora só havia Judá, a capital Jerusalém. Então Senaqueribe marcha com seu poderoso exército, um exército que até então não havia conhecido derrota, e ele toma uma fortaleza chamada Laquis. E dessa fortaleza ele manda emissários até Jerusalém e propõe que o rei Ezequias, era o rei à época em Jerusalém, se rendesse, se tornasse um reino vassalo, porque ele quer economizar tempo, energia e recursos para ir ao encontro ou de encontro ao seu rival Egito. As narrativas sobre essa campanha militar estão nos livros de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e o livro do profeta Isaías, que era o profeta naqueles dias, o principal profeta. E é interessante notar que, além das narrativas bíblicas, nós temos, pela providência, documentos extra-bíblicos que mostram essa campanha militar. No século XIX foi descoberta a famosa Biblioteca de Nínive, preservada no maior museu europeu hoje, talvez competindo com o Louvre, um museu britânico. E você tem acesso a esses documentos, a Biblioteca de Nínive. Eu vou ler para vocês, para os irmãos aqui, 3 desses documentos que mostram o que aconteceu e que é o pano de fundo do Salmo 46. Primeiro documento, primeira tábua registrada. Senaqueribe, rei do mundo, assim que ele se apresentava. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis, um trono de marfim. Então ele está fazendo o quê? Um levantamento do despojo, a cidade fortalecida que foi saqueada. Segunda tábua, eu marchei sobre Judá, incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. Isso aqui é campanha militar. Vai entrando, vai devastando, vai dominando, impondo terror psicológico. Então ele dominou as cidades no entorno, manda agora emissários para que Ezequias se renda, para que ele possa seguir em direção ao Egito. Terceira tábua, e Ezequias de Judá, que não se havia submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei como um pássaro na gaiola em Jerusalém, sua capital. Essa tábua está apontando para nós o cerco de Senaqueribe a Jerusalém. A cidade ficou sitiada por 6 meses. 6 meses em Jerusalém. Ninguém entrava, nem podia sair. Então vejam, pergunta, o que é que alguém faz? O que é que você eventualmente faria se sentisse o que Ezequias sentiu? Cercado por um exército belicoso, poderoso, que até então não havia encontrado derrota. O que faz um crente quando se sente intimidado por forças maiores do que ele mesmo? Nós encontramos no livro do profeta Isaías a reação do profeta Ezequias. Isaías 37, versos 16 a 17, nós temos a oração do rei Ezequias.
Veja a densidade teológica da oração. Não é oração leviana, frívola, superficial. É uma oração profundamente teológica, que estabelece as coisas como elas são. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ezequias está apelando a Deus, o de fato o rei, o soberano de toda a terra, e dizendo, Senhor, vê, ouve os insultos. Se você fizer a leitura das narrativas do Antigo Testamento, a prepotência de Senaqueribe é tão grande que, através do seu oficial Rabissaque, chegou a dizer, olha, se vocês tiverem 2.000 homens dentro dessa cidade, 2.000 homens, eu vou oferecer 2.000 cavalos para lutar com a gente. Os deuses dos outros povos não puderam livrá-los. Portanto, não se deixe enganar por Ezequias. O Deus de Israel não pode livrar Jerusalém das mãos do grande rei Senaqueribe, que se achava soberano de toda a terra. Então, o rei Ezequias está apelando para que o Senhor faça uma intervenção em resposta ao insulto do arrogante Senaqueribe. E a resposta veio. Quando um crente ora, Deus fala, Deus responde. E a resposta veio através do profeta Isaías. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse caminho voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus chamou para si a responsabilidade de defender o povo da aliança, defender a cidade de Jerusalém contra a arrogante Assíria e o prepotente Senaqueribe. E o que aconteceu? Na mesma narrativa, em Isaías 37, nós temos a resposta, um texto enigmático, singular do Antigo Testamento. Então, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um único anjo do Senhor derrotou o poderoso exército Senaqueribe naquela campanha militar. Curioso notar que, além do registro bíblico, nós temos duas fontes, além das Escrituras, que atestam uma derrota acachapante do exército assírio naquela campanha militar. Heródoto, conhecido como o pai da história, um historiador grego, ele disse que o exército Senaqueribe foi derrotado por uma praga, por uma epidemia no deserto. Não sabemos exatamente o que, mas Heródoto fez esse registro. Flávio Joséfo dá outra informação, dizendo que foi uma tempestade no deserto que dizimou o exército da Síria. Dois relatos que não se coadunam. Mas o fato objetivo é que fora das Escrituras, nós temos testemunhos de que alguma coisa aconteceu e devastou o poderoso exército de Senaqueribe. Qual é o ponto aqui e o propósito? O Salmo 46 foi escrito para celebrar a vitória que Deus concedeu ao seu povo naqueles dias. O povo cantou o Salmo 46 nas ruas de Jerusalém. Muito provavelmente esse salmo foi escrito por Ezequias, que também, além de grande rei, era poeta, músico. Então Ezequias propôs esse salmo como um tributo ao Deus que é castelo forte do seu povo. O Deus que está presente, o Deus que não abandona o povo da aliança. Então este salmo é um tributo à graça de Deus em favor do seu povo. Aqui nós temos, irmãos, pelo menos 3 grandes verdades sobre Deus, verdades que nós já sabemos, e que de tempos em tempos devemos rememorá-las. Seja você indivíduo, nós enquanto família, igreja. Porque vejam, aniversário, nós estamos no mês de aniversário da igreja, qualquer aniversário é um tempo de celebração, de gratidão, de louvor, mas também, e ao mesmo tempo, um tempo de reflexão.
A pergunta é, como foi possível essa igreja permanecer ao longo desses 40 anos, diante de tantos Senaqueribes que se agigantaram, de tantas dificuldades pelas quais a igreja passou e eventualmente passará ainda? Portanto, as verdades que esse salmo apresenta para nós vão nos ajudar, seja você indivíduo, você cristão, meu irmão na fé, seja a sua família, seja essa igreja ou qualquer outra. São verdades supraculturais e atemporais. Serviu naqueles dias, serve hoje, servirá por muito tempo, até quando o Senhor voltar. Então, que verdades são essas? Deixa eu destacar para os irmãos. O salmo é uma poesia. Então, ele está estruturado como um hino, com estrofes. Se você pegar uma versão mais antiga, uma ara, por exemplo, está lá, Salmo de Alamote. Era um salmo que era ser cantado pelas vozes sopranos. Tem uma expressão técnica, selar, para fazer pausas técnicas, para voltar a cantar. Portanto, foi um salmo cantado em procissão nas ruas de Jerusalém. Então, quais são as verdades que esse salmo apresenta para nós, numa estrutura poética muito bonita? Vejam, os 3 primeiros versos é a primeira estrofe. Deus é soberano, é a verdade que surge, que nasce a partir dessa primeira estrofe. Eu vou ler mais uma vez com os irmãos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Vejam, o salmo começa com uma declaração de fé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então o salmista, ele começa o salmo fazendo uma afirmação teológica respaldada pela experiência. O salmo foi escrito depois do livramento, portanto ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Com base em quem Deus é, ele então vai fazer a argumentação. Portanto, com base em quem Deus é, não há o que temer. Portanto, a confiança cristã, ela não se baseia em hipóteses, ela não se baseia em devaneios, em otimismo vago. A nossa confiança, seja qual for a circunstância, se fundamenta em quem Deus é. O Deus que é castelo forte, que é refúgio, que é socorro bem presente nas tribulações. Agora vejam, como é poesia, ele vai explorar o recurso didático aqui. Em toda a poesia hebraica, via de regra, palavras que se repetem estão apontando para uma ênfase teológica. E nessa expressão aqui, ou nessa passagem, nessa estrofe, há 2 expressões que se repetem, terra e águas. Se você observar, está aí, 2 vezes pelo menos. Ainda que a terra se transtorne, e lá na frente ele vai falar ainda que os montes estremeçam, ele fala de seio dos mares, águas tumultuem, e qual é o objetivo dele aqui? Ele está mostrando, de forma muito pedagógica, a soberania de Deus sobre as circunstâncias, por mais adversas que sejam. Então vejam, 2 vezes ele fala de montes. Vamos pensar aqui um pouco da geografia da nossa região, do Rio de Janeiro como um todo. Os irmãos sabem que uma grande chuva, uma tempestade, pode jogar uma árvore no chão, por mais profunda que sejam suas raízes e mais extenso que seja o seu caule. Uma chuva forte joga uma árvore no chão. Região amazônica, por exemplo, tem árvores lá que 3, 4 homens não conseguem abraçá-la. Mas muitas delas podem vir ao chão, dependendo da magnitude da tempestade. No Rio, na capital, ali onde nós estamos no Jardim Botânico, uma região que é resíduo da Mata Atlântica, quando tem uma chuva torrencial, ventos fortes, várias árvores tombam. Por quê? O vento e a chuva forte têm uma força impressionante. Agora, vocês já viram em algum lugar uma montanha tremendo, um monte se estremecendo? Não. Porque a figura de linguagem aqui é de uma coisa rígida. Ele está usando uma argumentação para dizer o seguinte, olha, ainda que os problemas pelos quais passemos sejam de uma magnitude tão grande comparado a uma montanha tremendo, não há o que temer, porque Deus é o nosso castelo forte. Eu preguei esse salmo na nossa igreja e fiz uma comparação. Ainda que o Corcovado seja transportado para o meio da Baía da Guanabara, ainda que o Pão de Açúcar trema e sai de lá para o meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, não há o que temer, porque Deus é o nosso castelo forte. O argumento que ele está usando aqui é basicamente esse. Um Deus que é digno de confiança, porque Deus é de fato maior do que os nossos problemas. Qualquer que seja a trajetória que enfrentemos,
as lutas pelas quais passemos, vale a pena confiar no Senhor. Ele é, de fato, o nosso refúgio e fortaleza. Ele usa uma segunda expressão: águas tumultuem e espumejem. Os hebreus não eram, por assim dizer, um povo dos mares. Essa figura do mar, das águas agitadas, trazia profunda perturbação aos hebreus. Os hebreus têm o quê? O Rio Jordão, que foi ironizado por Naamã, ser um riacho em Igarapé, comparado aos grandes rios do mundo. O mar da Galileia, que os romanos brincavam, dizendo que isso não é um mar, isso é um lago, 21 quilômetros por 14 de extensão. O que eles tinham era o mar Mediterrâneo. Poucos hebreus tinham acesso ao Mediterrâneo, eles não eram homens do mar, como foram os fenícios, como seriam no futuro os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os escandinavos, enfim. Então essa figura das águas tumultuadas, agitadas, era uma expressão para mostrar uma instabilidade. Então a linguagem inteira aqui é para dizer o seguinte: ainda que os problemas sejam de uma magnitude a ponto de um monte estremecer ou até se movimentar de um lado para outro, ainda que nós estejamos num terreno instável como os mares, não há o que temer, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso castelo forte. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Vejam, quando se está com saúde, com emprego, é muito fácil dizer: Deus está me abençoando, Deus é o meu refúgio, Deus é o soberano. A dificuldade é afirmar essas verdades quando nós estamos diante de um problema maior do que nós mesmos. O que é que Isaías está vendo? Ezequias, o povo de Jerusalém naqueles dias, um exército gigante, poderoso, belicoso, conhecido como um exército mais cruel da antiguidade. Os assírios eram extremamente cruéis. Eles confiaram no Senhor, no que o Senhor disse por meio do profeta. Ele não entrará nessa cidade. Pelo caminho que ele veio, ele voltará. E de fato foi o que aconteceu. A história testemunha que o exército foi devastado pela intervenção do Senhor, seja qual for o recurso que ele usou, foi destruído. Senaqueribe voltou humilhado para Nínive e 4 meses depois foi assassinado por 2 de seus filhos. Que morte horrível. Que coisa terrível. Porque o Senhor livrou Jerusalém. Então vejam, quando o povo da aliança demonstrou confiança no Senhor, esperou no Senhor e o Senhor os livrou, eles estavam diante de um iminente perigo. Então nós precisamos aprender com este salmo. Não importa as circunstâncias pelas quais uma igreja pode passar, uma família pode passar, você enquanto indivíduo, nós podemos confiar em Deus. Deus de fato é soberano. Soberania de Deus não é jargão. Soberania de Deus é uma verdade que nos traz paz ao coração. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos, qualquer circunstância. Agora, o problema é que nós temos uma mentalidade gnóstica. O evangélico médio tem uma mentalidade gnóstica. Ele raciocina assim: coisas boas é Deus, coisas ruins é o diabo. Coisas boas que acontecem é Deus sorrindo para nós. Coisas difíceis, parece que Deus está contra nós. Quando, na verdade, todos os acontecimentos, sejam bons ou ruins, são governados pela mão invisível, pela mão da providência. E Deus governa tudo, e o fim último é a glória do seu nome e o bem do seu povo. Por isso podemos confiar no Senhor, por isso podemos cantar a soberania do Deus que é sobre tudo e sobre todos, que é Senhor, e ao mesmo tempo é nosso Pai, que se importa conosco. Ou como cantou, bem cantado, um hino que se tornou muito comum nas igrejas evangélicas, do Ademar de Campos, Ademar de Barros de Campos, acho que é de Campos. Apesar da glória que tens, tu te importas conosco também. Tu és soberano. Apesar da glória que tens, tu te importas conosco também. Eu gosto do Salmo 93, quando é dito assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és Deus desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o teu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então guardem isso, Ele é soberano. Você se lembra daquela passagem em que Jesus está, depois de um dia inteiro de atividades, ele está deitado na proa do barco, atravessando o lago de Genezaré, pelo menos
4 ou 5 daqueles discípulos eram pescadores, experientes pescadores, naquele entorno do Mar da Galileia, mas de repente, quando eles já estão no meio do mar, há uma tempestade abrupta que surge, e eles começam a temer, porque fizeram todo o esforço necessário, mas não conseguiram manobrar, de modo que eles acordam Jesus e dizem: olha, mestre, vamos morrer. E o Senhor Jesus levanta, e ele diz: mar, aquieta-te, vento, emudece. O texto diz que houve grande bonança. E eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor Jesus. Tem soberania. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se estamos tão prestes de submergir? Qual é o coro? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, pois leva o Senhor, Rei do céu, terra e mar. Não se esqueça, o nosso Deus reina, Ele é soberano, vale a pena confiar no Senhor. A segunda verdade que esse texto nos apresenta, nos versos subsequentes de 4 a 7, é que além da soberania, Deus está presente na vida do seu povo. Os versos 4 a 7 apontam isso. Vejam: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha, que bênção. Aqui nós temos duas verdades que se complementam. A primeira estrofe aponta para essa soberania de Deus. O Deus que é o totalmente outro, acima de tudo e todos. E agora ele fala da presença de Deus. Não é apenas um Deus soberano, é um Deus que intervém na história, que caminha conosco, que está presente nas adversidades. Isso é muito importante lembrar. Por quê? Há muitos exemplos na Bíblia sobre a pedagogia dos livramentos de Deus. Embora Deus não impeça os seus servos de passarem por dias aflitivos, Ele não os desampara. O Senhor nunca desampara os seus. Vejam, por exemplo, Daniel, na cova dos leões. Foi para a cova, mas Deus estava lá com ele, junto ao seu servo. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam eles na fornalha ardente, mas o quarto homem estava presente. Deus não impediu que Senaqueribe se agigantasse e intimidasse Jerusalém num cerco que durou 6 meses. Mas Senaqueribe, na sua arrogância, prepotência, soberba, cercou a cidade com Deus dentro dela, de modo que quem estava em perigo não era o povo de Jerusalém, mas era o próprio Senaqueribe. Então, o Senhor está presente no meio do seu povo. A palavra tribulação, que aparece no verso 1, ela é interessante, por quê? É uma palavra que, se fosse traduzida literalmente, significa literalmente aperto. A ideia de estar encurralado, de sentir-se sufocado. Quem está atribulado está apertado, sem ar, num canto, incapaz de sair de uma situação de desconforto e perigo. Tanto é que no Salmo 4, Davi passando por uma situação difícil, ele fala: na angústia me deste largueza. É quando você se sente acuado, pressionado, e o Senhor lhe dá livramento, então você se sente aliviado. Na angústia me deste largueza. Agora vejam, Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. O Senhor chamou para si a responsabilidade e se manifestou para livrar Jerusalém, para livrar o povo da aliança, e o Senhor estava presente no meio do seu povo. Como é que a gente sabe disso? Olha o verso 4. Pela primeira vez há uma expressão que aparece aqui, que nós precisamos entender. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pergunta: que rio é esse? Uma sugestão pastoral aos irmãos. Nós sempre ouvimos, e é bom que ouçamos, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Na virada do ano, geralmente nós fazemos compromisso de ler mais a Bíblia.
e é bom ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Um recurso poderoso para entender o texto bíblico é fazer perguntas ao texto. Quer conhecer mais a Bíblia? Converse com a Bíblia, dialogue com o texto, pergunta o texto. E esse texto impõe uma pergunta: que rio é esse que ele está a dizer? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não havia um rio, nem tampouco há um rio em Jerusalém. Portanto, a pergunta é: que rio é esse? Deixa eu explicar aos irmãos como funcionava um cerco. Isso é uma estratégia militar muito antiga. Napoleão Bonaparte fez isso, mais recentemente, uma estratégia muito antiga. Você cerca uma cidade, corta abastecimento de água e de comida, suprimentos básicos. A própria população, as revoltas, as dificuldades, vai gerar um conflito interno e uma rendição. Então, era uma estratégia antiga. O que aconteceu ali? Ezequias, diz o texto bíblico, que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, ele, embora não tenha sido um rei perfeito, ele era um rei temente a Deus. E era um homem de muita capacidade. Ele era um bom rei, ele era um músico, e também era um homem que tinha uma habilidade, uma estratégia muito capaz. Ele tinha uma visão geopolítica interessante. Ele sabia do que estava acontecendo para fora do reino de Judá. E o que ele fez? Sabendo que o exército de Senaqueribe viria em algum momento contra Judá em direção ao Egito, ele tomou algumas providências. Segunda Crônicas nos ensina o que ele fez. Vejam. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, taparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Capítulo 32, verso 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Guiom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. O nome disso aqui é sabedoria. Confiar em Deus não é cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem aleatoriamente. Ele confiava em Deus, mas tomou algumas providências. Qual foi a providência que ele tomou? Ele sabia como funcionava um cerco militar. Ele então tapou as fontes. Jerusalém mesmo não tem água. A água vem de fontes, de aquíferos. As fontes estavam fora da cidade. Então, o que ele fez? Uma obra de engenharia impressionante. Muito povo ajudou, os príncipes valentes, de modo que ele canalizou toda a água, um túnel subterrâneo, jogando as águas para dentro da cidade. De modo que quando os assírios chegaram, a água não estava fora, estava dentro da cidade. Pela primeira vez, houve um rio dentro de Jerusalém. Até hoje, você pode, visitando a cidade de Jerusalém, conhecer o túnel de Ezequias, 580 metros cavados na rocha. A água passa lá geladinha, água na canela. Se você pagar $25, os judeus deixam você conhecer o túnel de Ezequias. Mas qual o ponto? Uma obra de engenharia fantástica. De modo que, quando os judeus viram aquela quantidade de água brotando na cidade, desembocando no tanque de Siloé, a água simboliza uma graça. Tanto é que Jesus falou muito sobre isso. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. A água representava a presença de Deus, a graça de Deus, e pela primeira vez, pela bondade de Deus, pela instrumentalidade de Ezequias, havia um rio dentro da cidade de Jerusalém. É por isso que ele está cantando: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? Quando você, ou mesmo essa igreja, sentir acuado, preso como um pássaro dentro de uma gaiola, como Ezequias estava, lembre-se, você tem a Deus em seu favor, e os Senaqueribes é que estão em perigo. Deus está conosco no meio do conflito. Ele nunca prometeu isenção de dificuldades. Quem promete isso são os falsários, os mercadores da palavra, que haverão de responder diante do Senhor. Mas a Bíblia nunca prometeu isenção de problemas, imunidade a sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque o Senhor venceu e Ele está conosco.
O texto vai dizer claramente isso: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vale a pena confiar no Senhor em sua providência. O Senhor está conosco sempre, irmãos. Não podemos desanimar em momento algum. Há um estudioso chamado Meyer, um comentarista bíblico. Ele fez um comentário dessa passagem que eu acho pertinente compartilhar com os irmãos. Veja o que ele disse: Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possuía um rio. Mas Deus estava pronto a ser para ela, a cidade, tudo o que um rio poderia ser e muito mais. Nossas deficiências nada mais são do que espaços para a onipotência de Deus operar. Então Jerusalém tinha aquelas limitações, mas Deus operou apesar dessas limitações. Isso me fez lembrar, sempre que faço uma exposição dessa temática, me recordo de um evento que se deu no Morro Santa Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Há uma irmã conhecida no Brasil, uma senhora já de avançada idade, mas ainda hoje com muita energia, pregando sempre que pode, falando, a irmã Edmeia Williams, uma senhora cristã que, vendo o quadro de vulnerabilidade daquelas comunidades do Rio de Janeiro, e mais especialmente no Santa Marta, ali em Botafogo, intencionou e colocou um propósito no seu coração de ajudar aquelas crianças. Ajudar como? Com reforço escolar, sendo um instrumento para instruir essas crianças, prepará-las para enfrentar as dificuldades e, ao mesmo tempo, evangelizar, falar do amor de Cristo para elas. Então, ela começou um trabalho incipiente. Naquela época, no final da década de 80, início dos anos 90, os barracos, na sua maioria, eram todos de madeira. E ela, então, aluga um espaço, depois compra esse espaço, um lugar muito limitado, mas ela está lá, com um grupinho ensinando. Um dia ela está na sua casa, no seu apartamento, tem uma chuva dessas que para a cidade do Rio de Janeiro, e alguém faz contato com elas: olha, corre para cá, porque aconteceu uma tragédia. E ela então corre para lá, e quando chega, dos barracos todos do morro, o único que foi para o chão foi a pré-escola Maria e Marta. E quando ela viu aquilo, os cadernos molhados, tudo abandonado, aquela situação, ela começou a chorar e começou a se perguntar: Senhor, por quê? De todos esses barracos, o barraco que foi para o chão, onde é que o Senhor está? Você não está presente? E o Senhor falou ao seu coração: eu coloquei o barraco no chão para levantar um prédio. E foi erguido um prédio, 4 pavimentos, está lá já há décadas, servindo gerações de crianças, abençoando famílias. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Como bem disse Charles Spurgeon, as tribulações são bênçãos disfarçadas. Deus tem os seus caminhos para revelar o nosso próprio coração enganoso e para mostrar a sua bondade de múltiplas maneiras. Portanto, não se esqueça, o nosso Deus está presente nas nossas crises e adversidades. Não há nada oculto diante do Senhor. Todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos. Ou como disse meu sábio avô, já falecido, o nosso Deus enxerga no escuro. Quando tudo estiver trevoso à sua vista, lembre-se, o Senhor enxerga no escuro. Lembre-se do profeta Miqueias: se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele guia os nossos passos, porque Ele está presente conosco em todo momento. E por fim, a última estrofe, a partir do verso 8, Deus é soberano, Deus está presente, e o que é interessante, Deus trabalha em favor do seu povo. Nunca se ouviu falar de um Deus como esse, disse o profeta Isaías, que trabalha em favor dos que nele esperam. O verso 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Tente imaginar por um momento, com esse pano de fundo que eu apresentei aos irmãos, esse cenário sendo descrito de forma poética tão bonita. A cidade é amuralhada, como grandes cidades do mundo antigo. Há uma muralha. E de um intervalo para outro, há uma torre, onde ficava o atalaia, a função do vigia. Qual era a função do vigia? Vigiar. Ele olha para fora para se comunicar para dentro. Então, por 6 meses, os atalaias, os vigias, os guardas na torre olharam, e o que eles viram? Movimentação das tropas, os estandartes, os animais, o exército, treinamento, movimentação. Mas teve um dia que o atalaia olha, e o que ele enxerga? Cadáveres. Cadáveres. Todos estavam mortos. O Senhor derrotou os inimigos de Jerusalém. Então o vigia
olha para dentro da cidade e diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Em outras palavras, o salmista está chamando o povo da cidade, o povo de Jerusalém, o povo da aliança, para ver o que Deus fez em favor do seu povo. E nós precisamos fazer isso. A igreja reunida no domingo, dia da ressurreição de Jesus, dia do Senhor, nós devemos sempre encorajar uns aos outros. Vejamos o que Deus já fez por nós. Indivíduos, famílias, igreja. 40 anos não são 40 dias, não são 40 semanas, não são 40 meses, são 4 décadas. Quantas coisas Deus fez, quantas famílias foram abençoadas, quantas vidas salvas, quantos ministérios despertados, quantas sementes lançadas, sementes acerca das quais nós não temos como mensurar o que Deus fez nelas e através delas. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E então ele chega no verso 10, e agora ele muda o sujeito. É o próprio Deus se dirigindo ao povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus é Deus de toda a terra. Não há ninguém que esteja fora do domínio do nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fiz um estudo profundo desse verso, que é um dos versos mais importantes do Saltério. É uma ordem, é um imperativo. Li vários comentaristas, tive a oportunidade de conversar com um rabino, e eu descobri uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo, sobre esse texto. Aquietai-vos significa uma coisa muito interessante. Aquietai-vos significa aquietai-vos. É basicamente isso. E essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Sabe por quê? Porque no fundo, você quer ter gerência da sua vida. Você quer ter controle de tudo nas suas mãos. Mas sabe qual é o ponto? Nós não temos gerência de nada. Tiago chega a dizer: você não pode afirmar que amanhã fará isto ou aquilo, que viajará para lá ou para cá, porque você não sabe se haverá para você o amanhã. Se o Senhor permitir. O nosso coração está bombeando sangue em todo o nosso organismo, porque ele está sendo ordenado pelo Senhor a fazer isso. Neste momento, o planeta Terra está rodando a 150 mil quilômetros por hora. Você não percebe, mas está rodando a 150 mil quilômetros por hora. Quem governa, quem sustenta tudo isso é o nosso Deus. Tudo acontece de acordo com o seu desígnio e providência. Por isso nós precisamos aquietar o coração, ou como disse Jesus, não andem ansiosos por coisa alguma. Por mais ansiosos que vocês vivam, vocês não podem aumentar um palmo a estatura de vocês. Nós precisamos aprender a descansar, e não é fácil. Os hinos da nossa tradição são belíssimos. Um dos hinos diz: descansando no poder de Deus. Voo seguro, descansando no poder de Deus. Não é fácil descansar. Parece que é fácil, mas não é. É um ato de fé. Você confiar, mesmo quando as circunstâncias estão conspirando contra, descansar no Senhor. John Wesley faleceu aos 86 anos de idade, o que foi um prodígio naqueles dias. A expectativa de vida era muito menor, ele viveu até 86 anos. Dizem seus biógrafos que as suas últimas palavras foram as seguintes: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Vale a pena confiar no Senhor, descansar no Senhor. Ele trabalha em favor dos que nele esperam. Agora veja o verso 11. O que está escrito aí? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete mais uma vez. Esse era um hino cantado. Quando chegava no verso 11, eles cantavam, faziam uma pausa técnica e repetia: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus de Jacó que é o refúgio do povo de Deus. Se é Deus de Jacó, é nosso também. Jacó, que cometeu tantas falhas, tantas dificuldades, mas o Senhor o abençoou, porque Deus fez uma aliança unilateral. Prometeu abençoar e abençoou apesar dele. Prometeu e há de nos abençoar apesar de nós, porque Deus tem um pacto conosco e ele firmou esse pacto baseado no seu próprio caráter, na sua própria pessoa. Eu quero encerrar partilhando com vocês, irmãos queridos, um testemunho que me abençoou demais nas minhas viagens a Cuba. Fiz algumas viagens àquele país.
Cuba é a maior ilha do Caribe. Nós estamos falando de uma ilha que tem 800 quilômetros de uma ponta a outra, da parte oriental até o extremo ocidental. E com a Revolução Cubana, em 59, mais especificamente em 61, com a conexão entre Cuba e a antiga União Soviética, o país fez um caminho ladeira abaixo. É uma ilha-prisão. O salário médio de um cubano é 15 dólares mensais. Quem melhor ganha são os médicos, funcionários públicos, 40, 50, 70 dólares. É uma situação de extrema pobreza. E o processo de socialização ou de penetração das teses comunistas na ilha empobreceu o país e afetou as igrejas. As igrejas chegaram ali, as igrejas protestantes, no século XIX. Havia muitas igrejas lá, igrejas muito bonitas do ponto de vista da arquitetura. Cuba foi a 8ª economia das Américas. E a antiga capital de Cuba era um lugar chamado Bayamo, uma cidade lindíssima, tive a oportunidade de conhecer. E a primeira igreja batista de Bayamo foi organizada no final do século XIX, era uma catedral. Um espaço lindo, com galeria, vitrais, uma torre, uma cruz belíssima, uma joia da arquitetura. E com o empobrecimento da economia, muitos bens foram confiscados, a Universidade Batista de Santiago e tantos prédios confiscados pelo governo, mas muitas propriedades foram mantidas, mas havia condição de sustentar, de fazer a manutenção desses prédios. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estive lá pela primeira vez em 2008, aquela igreja, a primeira igreja batista de Bayamo, tinha mais de 1.000 membros. A receita da igreja, com mais de 1.000 membros, era o equivalente à época a cerca de R$850. Pobreza, miséria. E o prédio estava deteriorado. Em algum momento, o governo emite um decreto. Qual é o decreto do governo cubano? As igrejas tinham um prazo para reformar os prédios, caso contrário, seriam confiscados. Como é que uma congregação de pessoas simples pode reformar uma catedral? Com receita de R$850. O pastor Samuel Iglesias Colombier reúne a congregação e diz: irmãos, a igreja não é prédio. A igreja é gente lavada e remida no sangue de Cristo. Se o soberano Deus quiser nos manter nesse prédio, ele vai nos manter aqui. Caso contrário, nos reuniremos debaixo das árvores, nas casas, e continuaremos pregando o evangelho de Jesus. Muito bem. Certa feita, um pastor de Porto Rico vai visitar Cuba, que de fato é uma ilha belíssima, e ele vai para Havana, de lá pega um avião para Santiago, onde aconteceu todo o processo revolucionário a partir dali. E no dia 26 de julho, que foi o dia do assalto ao quartel de Moncada, o Fidel fazia um discurso na praça principal e ele tinha aquela crise com perigo de atentado. Todos os turistas têm que deixar o hotel e chegam para esse homem e dizem: olha, você tem que sair do hotel, você tem que procurar outras opções. Tem Holguín, tem Bayamo. E ele diz: olha, eu vou para Bayamo, quero conhecer a antiga capital. E ele vai, é uma capital bonita, uma cidade do coche, das carruagens, ele está fazendo um passeio. De repente ele chega na praça principal, ele vê uma igreja, parece uma igreja, não tem placa de igreja, está meio esquisito, mas a arquitetura é de uma igreja. E ele fala para o rapaz: é uma igreja? Ele diz: é a igreja batista. Para aqui que eu vou lá falar com a pessoa. Aí ele vai ao lado da igreja, a casa do pastoral, ele bate a porta, o Samuel atende, ele se apresenta e diz: olha, sou pastor batista, eu sirvo em Porto Rico. Samuel, que bom que veio aqui nos conhecer. Entra. Começaram a tomar o café, resumindo a ópera. 4 meses depois, Samuel foi pregar em Porto Rico. Pregou uma série de conferências, um excelente pregador. Eu trouxe aqui a região dos Lagos, alguns anos atrás, para pregar em algumas igrejas. Curioso. Enfim, e aí faz a conferência, volta para Cuba. Depois ele recebe um telefonema. Pastor Samuel, o conselho da nossa igreja se reuniu, ouviu seu testemunho, o que Deus está fazendo em Cuba, e nós queremos abençoar a igreja de Bayamo. Nós fizemos uma reserva aqui de $150 mil para ajudar na reforma do prédio. Meus irmãos, eles fizeram tudo. Toda a infraestrutura de som, importaram tudo, fizeram os vitrais, arrumaram tudo. E no dia da inauguração, eles conseguiram autorização, saíram pelo bairro cantando hinos de louvor a Deus. E sabe qual foi o salmo que eles recitaram? O Salmo 46. E encerraram o culto na igreja cantando: Castelo Forte é o nosso Deus. Nunca se esqueçam da verdade ou das verdades desse salmo. Deus é soberano, Ele está presente na crise.
e Ele trabalha em favor daquele que nele esperam. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Eu sei que essa igreja tem desafios, mas lembre-se sempre, o Senhor se plantou aqui com o propósito de abençoar o bairro, a cidade e essa região. Mantenham os olhos em Cristo. Não apequenem um grande Deus. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu encerro com as palavras de Lutero, no hino: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que morreu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por esse santo ajuntamento. Que bênção é ter a igreja reunida no domingo, lembrando que o túmulo está vazio, que a morte foi vencida, o pecado cancelado, o diabo exposto e humilhado. Te louvamos pela vitória de Cristo contra os nossos inimigos. Te louvamos, Senhor, porque Cristo é o nosso castelo forte. Podemos confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra nós. Obrigado por essa porção da sua palavra, que tanto nos instrui e encoraja. Que esta igreja, no contexto do seu aniversário de 40 anos, mantenha os seus olhos no Senhor e possa marchar vitoriosamente, cumprindo seus propósitos de ser luz do mundo e sal da terra nessa região do Rio de Janeiro. Abençoa o pastor Maico e toda a sua equipe, os presbíteros, os diáconos, a liderança, os ministérios, de modo que essa igreja cresça em número e em vida, a fim de que o seu nome, Senhor, seja glorificado. Nós te damos graças em nome de Cristo, o vencedor. Amém.